Olá, boa tarde. Seja bem-vinda à sessão de seminários do Laboratório de Avaliação de Risco de Novas Tecnologias, que fica localizado em João Pessoa e faz parte da Universidade Federal da Paraíba. Meu nome é Davi, eu sou coordenador desse laboratório e hoje nós vamos ter a apresentação da Marta Silva Muniz. Marta, ela é mestranda do programa de pós-graduação em Biologia Celular e Molecular, também da Universidade Federal da Paraíba. Marta, muito obrigado pela sua disponibilidade em apresentar, se preparar para apresentar esse seminário para a gente, para também compartilhar com a audiência do nosso canal no YouTube. Então, Marta, a apresentação é sua. Boa sorte. Obrigada, professor. Então, gente, vamos lá, né? Porque esse paper é meio grande, mas ele é interessante. Enfim, o meu seminário vai ser sobre esse artigo, né? Sobre comportamento em peixes e como a avaliação do comportamento pode ser um modelo promissor para ecotoxicologia de ambientes aquáticos. Ele foi publicado na revista Science of the Total Environment em 2019, né, ano passado, fresquinho. Essa revista tem um fator de impacto de 5,589, então bem legal, né? Esse artigo foi feito por 2 pesquisadores chineses. Então, por que eles fizeram isso, né? Basicamente, nesse artigo, eles vão comparar as respostas comportamentais. Desculpe. Eles vão comparar as respostas comportamentais de 3 peixes teleósteos, que são os 3 já modelos, né? O peixe zebra, o medaca e o Chinese rare minnow, que são... O peixe zebra é um modelo mais tradicional e esses outros 2 são um pouco menos, mas também são relativamente estabelecidos, né? E aí ele faz isso porque muitos químicos ambientais, eles têm efeitos neurotóxicos, a gente sabe disso. Existem estimativas de que em torno de 30% dos químicos que estão no meio ambiente são capazes de produzir algum tipo de efeito neurotóxico, né? Mas os focos de estudo de risco, eles normalmente se concentram em endpoints toxicológicos tradicionais, ecológicos, desculpe, tradicionais, que são toxicidade aguda, reprodução e sobrevivência, né, que são aqueles básicos da OECD, e eles precisam ou dependem de doses relativamente altas para produzir esses endpoints ecológicos tradicionais, certo? E aí os endpoints comportamentais, eles entram como uma forma de aumentar a sensibilidade dessa avaliação de risco por meio da utilização de endpoints que são mais facilmente atingidos, né, com doses menores dos químicos a serem testados. E, enfim, além da ausência de endpoints bem definidos para isso, também não existe uma estratégia unificada para testar a neurotoxicidade em espécies não alvo, desculpe. E o arsenal de ferramentas para investigação de neurotoxicidade termina saindo um pouco limitado, especialmente com relação a peixes, mesmo com relação a peixe zebra, que é um modelo já bem estabelecido. Certo? Então, ele apresenta, né, como modelos com bom potencial para avaliação de risco ecotoxicológico, desculpe, de risco neurológico ecotoxicológico, esses 3 peixes, né? Esses 3 teleósticos podem ser úteis na montagem de uma estratégia para testar a neurotoxicidade. Seria o peixe zebra, né, que tem embriões muito sensíveis, que tem uma maior complexidade comportamental em adultos e juvenis, e os testes focam nos embriões. Então, que os embriões são sensíveis é bom, né, que a gente já sabe, a gente utiliza, mas os embriões, ao contrário dos adultos e dos juvenis, eles têm um menor range de comportamentos que podem ser usados para mensurar a toxicidade nervosa. E mesmo assim, a maioria dos testes ainda se foca em embriões para a ecotoxicologia, né? O segundo peixe, o medaca, é um peixinho japonês também, teleósteozinho, pequenininho, que também é usado em toxicologia, só que um pouco com menos frequência do que o peixe zebra. E os testes em medaca, normalmente, eles se comportam
eles se concentram em testes comportamentais muito simples. Então, se para peixe-zebra o arsenal de testes ainda é limitado, imagine para esses outros dois, né? Então, e finalmente tem o Chinese Rare Minnow, que eu vou me referir como CRM daqui para frente, porque eu não encontrei tradução para esse danado, certo? Também é usado em toxicologia, é o menos utilizado dos três, né? E ele é raramente utilizado em testes de neurotoxicidade. Então, os autores objetivaram, considerando todo esse arcabouço, eles objetivaram comparar os fenótipos comportamentais das três espécies em resposta a vários químicos e avaliar a viabilidade de se utilizar os endpoints comportamentais desses peixes. Então, basicamente, o que ele fez foi submeter os animais a uma bateria de testes comportamentais, e aí ele comparou as respostas dos controles entre os peixes, para ver variações de sensibilidade, assim por diante, e variações de resposta depois de uma exposição a químicos. E aí, os químicos que eles escolheram para isso foram 2 fármacos que são sabidamente neurotóxicos, que é o clorpirifos e o imidacloprid. E, como sempre, né, eles, para validar um protocolo comportamental em ecotoxicologia, não tem como escapar de testar solventes também, que vão ser utilizados para dissolver os químicos. Tanto nesses testes como na prática, né? Quando outros pesquisadores vão fazer ensaios ecotoxicológicos. E aí os solventes que eles utilizaram foram os 3 mais frequentes, né? Que são etanol, acetona e DMSO. E aí eles usaram esses 3 animais todos em fase juvenil, com aproximadamente 2 meses de idade, certo? Cada um foi criado do jeito com os parâmetros que é mais apropriado para aquela espécie. E aí o que eles fizeram foi, nem todos esses peixes eles tinham no próprio laboratório. Então alguns vieram de um outro laboratório e nesses casos eles aclimataram os animais por 2 semanas no laboratório deles antes de começar qualquer teste, certo? Depois eles fizeram uma exposição em sistema semiestático por 7 dias em sextuplicata. E depois eles prosseguiram para os estudos comportamentais, certo? Para as exposições, eles utilizaram DMSO, etanol e acetona nas concentrações de 0,01, que são as que normalmente o pessoal utiliza, né, nos testes comportamentais, e CPF 2,5 miligramas por litro, e imidacloprid 2,5 microgramas, desculpe, por litro, e imidacloprid 1 miligrama por litro, que são doses que já são documentadas de causar efeitos nervosos. Certo? Essa exposição em semiestática ele não explicou, mas eu acredito que seja por conta do imidacloprid, que tem uma meia-vida muito curta em água, coisa de 3 a 5 horas. Certo? Enfim, eles testaram os animais, em caso isso não tenha ficado claro, eles testaram os animais tanto com a presença de químicos como sem a presença de químicos, certo? Porque a ideia não é só comparar o animal não exposto ao não exposto, mas também comparar as espécies umas com as outras, na ausência de qualquer exposição a qualquer químico, né? E aí esses testes comportamentais aconteceram, todos eles foram filmados e os vídeos foram analisados em off, né? Com esse software Ethnovision. E a regra geral para esses testes foi que os animais foram colocados no recinto de teste, passaram 2 minutos de aclimatação e 10 minutos foram de gravação. Regra geral, mas eu vou mudar. Alguns deles não seguiram esse esquema. Né? Então, o primeiro teste foi o teste de campo aberto, que é um teste um tanto mais geral. Né? Ele vai medir ele mediu a locomoção espontânea dos animais, e aí tanto a locomoção espontânea no container inteiro, como nas 2 áreas que ele delimitou, né? Ele delimitou uma área que é de centro e uma área que é de periferia. E aí, dentro dessas duas... Eu fico apontando, desculpe. Dentro dessas 2 áreas que ele delimitou,
ele vai medir tanto a velocidade média como a distância total percorrida e o tempo gasto em cada uma dessas áreas, certo? Nesse aqui, o tempo seguiu essa mesma regra geral. Os animais foram colocados ali por 2 minutos, deixa sem gravar por 2 minutos para eles se acostumarem ou se aclimatarem, e os minutos seguintes foram de gravação, certo? O segundo teste foi o teste do tanque novo, né? Isso para ver como é uma outra forma de ver como os animais se comportam num ambiente novo, só que a gente está vendo aqui numa outra, digamos assim, num outro cenário. É o que eles chamam nesse artigo de uma medição 3D. Eles viram como os animais se comportam numa visão de cima e eles querem ver também assim de lado, né? Então, os animais foram colocados num tanque trapezoidal, dividido em 3 seções, que são essas aqui, a de cima, a do meio e a de baixo. E aí os animais foram colocados por 2 minutos, e os outros 8 foram gravados, né? E o tempo que eles passaram em cada uma dessas sessões foi gravado. Esse teste foi realizado 2 vezes, né? Foi realizado uma de manhã e uma à noite, logo antes das luzes apagarem, para eles verem se tinha alguma diferença circadiana mesmo na preferência. Eles queriam ver se tinham preferência por alguma dessas sessões e se essa preferência mudava de acordo com o tempo do dia. O outro teste foi o teste do objeto novo, né? Nesse caso, os animais ficavam no tanque que eles estavam mesmo, o tanque era familiar, mas eles colocaram um objeto novo, que é basicamente um quadrado, simplesmente um quadrado. Um quadrado azul, né? Que eles colocaram no canto e dividiram o tanque por uma linha virtual, né? O tanque mesmo não tinha divisão nenhuma, mas eles, na hora de analisar os dados, eles dividiram nessa linha diagonal, né? Que dividiu o tanque em uma zona do objeto novo e uma zona sem objeto novo, certo? Esse aqui foi um pouquinho mais longo, por conta da natureza do teste. E aí eles puseram os animais no tanque novo, mas deram 5 minutos de aclimatação para que esse ambiente não interferisse no teste. Desculpe, não estou até me contradizendo, mas esse tanque era novo para seguir as mesmas medidas dos outros. Enfim, mas eles deram mais tempo de aclimatação para poder os animais se adaptarem ao tanque, certo? Passados 5 minutos, eles colocavam o objeto novo, o cubo, e aí eles deixavam mais 2 minutos para os animais se aclimatarem ao objeto novo, e nos 6 minutos que se seguiam, eles gravaram a trajetória dos animais. Um outro teste que eles usaram foi o da zona social, né? O teste de interação social, que mede a resposta do animal ao estímulo da presença de um cão específico. Então, o animal que foi colocado aqui não foi só... Aliás, eles colocaram 2 animais, mas não foram só da mesma espécie. Eram 2 animais da mesma espécie, do mesmo cardume e do mesmo grupo. Então, tinha que ser um peixe realmente familiar, 2 peixes que são familiares um com o outro, certo? Então, para isso, eles usaram esse tanque aqui, que vocês conseguem ver em forma de cruz, né? E aí, um peixe era colocado no centro e o outro no braço da cruz, certo? E essa zona entre o centro e o braço da cruz, ela foi delimitada como a zona social, certo? Então, os animais foram colocados lá por 2 minutos para aclimatação, mais 8 minutos de gravação, e o tempo gasto nessa zona azul, na zona social, foi mensurado. Depois veio o teste de habituação a estímulos sonoros e de escuridão, né? Nesse caso, vamos começar pelo estímulo de escuridão, né? O que eles fizeram foi apagar as luzes em intervalos regulares por 5 minutos. Então, nesse primeiro esquemazinho, tá aqui, nesse primeiro esquemazinho, ele mostra o estímulo de escuridão. Então, eles começaram o teste no minuto 0, deixaram 5 minutos. No minuto 5, eles apagam as luzes por 5 minutos. No minuto 10, apagam de novo. Aí, no minuto 20, de novo. No minuto 30, de novo. Cada apagada dessas são 5 minutinhos, certo? E para o estímulo sonoro, foi uma coisa relativamente simples, né? O que eles fizeram foi pegar um cubo,
de dimensões específicas, levantar na mão mesmo até uma altura de 1 metro e soltar. Aí o barulho que o cubo fazia no chão ele cita uma resposta dos animais, certo? Então é dar um susto mesmo nos animais, por meio de som. E o último teste comportamental que ele usou foi esse de aprendizado e memória, né? Aprendizado e memória espacial. Esse é um pouquinho mais complicadinho, mais rebuscado, certo? Porque primeiro os animais antes de passar por esse teste, normalmente os animais precisam ser treinados. Então aqui ele comparou a resposta dos animais durante o treinamento e também depois de uma exposição. E esse é o aparato que eles utilizaram, né? Foi um aparato que começa nessa caixa de começo, né, que é onde os animais são colocados, e esse aparato ele é dividido em vários túneis que dão nessa última nesse desculpe, nesse último compartimento, que é o compartimento que tem uma recompensa de comidinha mesmo, uma coisa que eles vão gostar. Certo? E esses pontilhados aqui são de portas em guilhotina, ou seja, os animais são colocados lá e ou a porta, nesse esquema aqui, que foi de um outro artigo que eles utilizaram, tem 3 portas, né? Mas o deles só tinha 2 portas, o da direita e o da esquerda. E eles colocavam o animal ou com a direita aberta ou com a esquerda aberta. A ideia é que o animal explore e tente encontrar a recompensa, certo? E aí, o que é esperado aqui é que o animal explore, encontre a recompensa e depois se lembre como chegar na recompensa. Então, é um teste que mede, ou que tenta medir o armazenamento de longo prazo da memória explícita, e ele usa esse aparato é chamado de aparato de aprendizagem latente, certo? O treinamento aconteceu por 2 semanas e usou 10 animais por grupo. Os animais foram colocados na caixa de começo, né, e foram deixados lá por 30 segundos para explorar, e depois eles foram gravados por 30 minutos. Aí, no final, o que eles realmente contabilizam é o número de animais que está na caixa de recompensa, certo? Eles colocam 10, esperam 30 minutos gravando, e depois eles contam quantos animais estavam na caixa de recompensa. E a análise de dados foi longa, porque eles tiveram muito resultado. Certo? Eles representaram tudo como média e o padrão da média, usaram Shapiro-Wilk para normalidade e Levine para homogeneidade, e os dados paramétricos, eles usaram o teste de ANOVA e do Nepos-Roch para gerar um valor de P, que foi considerado significativo acima, ou quando ele era menor do que 0,05. E aí, o que é que eles acharam? Essa sessão de resultados e discussão, eu meio que personalizei ela um pouco, porque eu espero que fique mais claro do jeito que eu coloquei aqui, certo? Então, a gente vai fazer alguns testes, discutir, alguns outros testes, discutir, alguns outros testes, discutir, certo? Vão ser 3 baterias de resultado e discussão. O primeiro deles foi o de campo aberto, e o que a gente está vendo aqui é a resposta dos 3 animais, né? De peixe zebra, primeiro, medaca, e o do peixinho chinês, certo? E cada gráfico mostra desculpa, cada gráfico vai mostrar a distância total percorrida, a velocidade média que os peixes tiveram no percurso e o tempo no centro ou na periferia, certo? Mas cada gráfico desse está avaliando uma espécie só. Então, esse gráfico, vamos focar primeiro no peixe-zebra, certo? Então, o peixe-zebra, ele teve uma distância, ele viajou distâncias maiores, desculpa, ele viajou distâncias maiores dentro da porção da periferia, certo? Do que ele viajou dentro do centro. Isso é esperado, porque a resposta aqui é que quando você põe o animal num ambiente novo, aberto, sem nada, no centro, o instinto dele é correr para as paredes, que é percebidamente mais seguro para ele, certo? Então,
sem ele ser exposto a nada, a resposta esperada realmente é que ele fique mais tempo ali pelos cantos, certo? Então, em peixe-zebra, o tempo ou a distância maior que ele percorreu foi concentrada na periferia, né? A velocidade média não teve diferença significativa entre a periferia e o centro, e o tempo que ele passou na periferia foi bem maior do que ele passou no centro, certo? No caso do Medaka, a mesma coisa aconteceu, né? E o perfil dos 3 peixes foi mais ou menos o mesmo, foi de se movimentar mais na periferia do que no centro e passar mais tempo na periferia do que no centro, mas não teve nenhuma diferença entre as velocidades que eles usaram em ambos os compartimentos. No teste do tanque novo, a gente vai ter que mudar um pouquinho o jeito que a gente estava olhando para os outros gráficos, porque lá cada gráfico comparava um animal só em 2 compartimentos diferentes. Aqui a gente está olhando um compartimento, então, digamos aqui, o compartimento do topo, e os 3 animais, quanto tempo eles passaram quanto tempo cada animal passou em um compartimento. Então, vamos dar um zoom aqui no compartimento de cima, certo? No compartimento de cima, a gente vê que às 9 da manhã, vou me isolar aqui, só esse gráfico das 9 da manhã, certo? Porque esse foi o teste que eles fizeram de manhã e à noite. Então, vamos isolar aqui o gráfico da manhã, certo? E vamos olhar só para o compartimento de cima. No compartimento de cima, não teve diferença entre o tempo que os peixes passaram, que as espécies passaram no compartimento de cima, certo? Mas houve uma pequena preferenciazinha do Medaka. Só que, enfim, não teve diferença estatística. Então, vamos pular. Vamos agora para o compartimento do meio, de manhã. De manhã, o compartimento... aliás, o peixinho chinês, ele teve uma preferência menor pelo compartimento do meio do que o peixe-zebra, certo? Esses aqui são números comparados com o peixe-zebra, tá bem? Então, ele está comparando as outras duas espécies com o peixe-zebra. Então, no compartimento do meio, de manhã, o Medaka não teve diferença para peixe-zebra e o peixinho chinês teve menor preferência pelo compartimento do meio. No fundo, o peixe-zebra teve a menor preferência, né? E não teve diferença entre ele e o Medaka. E aí, enfim, o que é que acontece aqui de todo esse material? O que a gente consegue tirar de informação mais geral é que, em geral, os animais preferiram realmente o compartimento do fundo, que é uma outra coisa que é esperada, né? Porque é um compartimento que é visto pelo animal naquele momento como mais seguro. Então, teve uma preferência geral pelo fundo. E o único que variou com relação ao tempo foi o Medaka, porque de manhã ele não mostrou não teve diferença significativa pela preferência pelo compartimento do fundo, mas de noite ele teve menos preferência pelo compartimento do fundo do que o peixe-zebra. Daqui a pouco vai ficar claro o que é que isso significa, eu prometo. E aí, no teste do objeto novo, ele mediu 2 parâmetros, né? Ele mediu o tempo em zonas específicas e o... Ai, meu Deus, socorro. O negócio tá no meio. E a distância percorrida em cada zona, certo? E aqui o que a gente vê é o mesmo perfil, tanto para tempo como para a distância percorrida. A gente vê que o peixinho chinês, aliás, o peixinho chinês e o peixe-zebra, os dois passaram significativamente mais tempo na zona do objeto novo, ou seja, a gente infere que ele estava explorando o objeto, que ele estava curioso por conta do objeto, e o Medaka não teve diferença significativa. O que se repetiu na distância total percorrida dentro de cada zona, né? O peixe-zebra e o peixinho chinês passaram significativamente mais tempo na zona do objeto, ou andaram mais na zona do objeto, e o Medaka não teve diferença. Isso aqui também é esperado pelo simples motivo de você estar aí vivendo a sua vida, na sua sala, assistindo televisão, e de repente alguém bota um cubo gigante lá, certo? No mínimo você vai ficar curioso. O que danado é isso? O que está acontecendo? Então,
o que se espera nesse teste é que o comportamento natural do animal seja ir lá e catucar, e cheirar e ver o que está acontecendo, né? Enfim, tanto o peixinho chinês como o peixe-zebra tiveram esse instinto, mas o Medaka, dentro desse setup experimental, não teve. E aí, o teste de interação social, no teste de interação social, teve todo mundo quis ficar com o seu amigo, quis ficar na zona social, né? Todo mundo passou significativamente mais tempo na zona social. E aí, dos testes que a gente viu até agora, que não foram todos, né? Quais são as conclusões que os autores tiraram? Ou o que é que os autores disseram a respeito desses resultados? Primeiro, eles reforçaram essa pergunta, né? Porque o peixe-zebra, ele já é utilizado em vários desses setups comportamentais. Mas será se o Medaka e o peixinho chinês são equivalentes no quesito poder do modelo? Né? Será se eles têm uma resposta parecida, que pode ser medida do mesmo jeito? E foi isso que eles quiseram responder com esses testes que não tiveram qualquer exposição química, né? Então, eles viram que as 3 espécies mostraram esses comportamentos de ansiedade, né? Anxiety-like behaviors, que eu acredito que na literatura são escritos até assim mesmo, então por isso que eu deixei. Mas, enfim, todos eles mostraram a capacidade de mostrar ou de responder com esses comportamentos em novos ambientes. Novos ambientes, por novos ambientes, ele quer dizer o teste de campo aberto e o do tanque novo, do aquário novo, certo? Então, todos eles mostraram uma tendência de tigmotaxia, que é o comportamento de ficar mais pertinho da parede, né, para evitar o meio, que é um local que causa, que não só nos peixes, né, mas em ratos e camundongos, causa uma certa ansiedade, né? Então eles mostraram esse comportamento de querer ficar mais próximos da parede, mostraram essa tendência de ficar mais profundo, pelo menos o peixinho chinês e o peixe-zebra, e mostraram redução de exploração desse, desculpe, mostraram aumento da exploração, mil perdões, na presença de objetos novos, certo? Todos esses comportamentos, desculpa, o comportamento de tigmotaxia e de mergulho, eles são vistos como esses comportamentos de threat avoidance, ou seja, são comportamentos que explicitam o jeito do animal de perceber que existe uma situação incerta ao redor dele e ele tenta encontrar o local mais seguro possível, certo? Por que que ele fez isso? Porque essas são as coisas que você assume quando você está fazendo esses testes comportamentais, certo? Então, digamos assim, esse é o parâmetro de comportamento normal que ele quer mostrar que esses 3 peixes têm. E é por isso que eles podem ser usados nesses testes específicos, certo? E aí, se os animais forem submetidos a um tratamento ansiogênico, por exemplo, se eles tiverem mais ansiedade, a, a, a tendência é que eles passem mais tempo nas periferias, certo? Ou seja, me desculpe, pequena tangente, mas a questão eles só queriam evidenciar que esses animais têm esses comportamentos que são similares aos de roedores, certo? E se eles demonstram esses comportamentos é porque os teleósteos, segundo os autores, partilham do aparato neuronal de comportamento, de geração de comportamentos anxiety-like, certo? E aí, nesse contexto, o peixe-zebra já tem uma preferência por objetos novos estabelecidos, e pelos resultados que os autores apresentam aqui, esse comportamento de preferência por objetos novos parece também se estender aos outros 2 teleósteos, o peixinho chinês e o medaka. E como todos eles demonstraram preferência social, esse comportamento também parece se estender às outras 2 espécies, né? Não é exclusivo de peixe-zebra entre os teleósteos.
Pronto. Esse foi o primeiro set de resultados de discussão. A gente vai partir para o segundo set de resultados de discussão, certo? São mais 3 testes, que são a habituação, habituação à escuridão, habituação ao estímulo sonoro e o aprendizado espacial. Então, vamos pular para esses resultados e discutir esses resultados em separado, ok? Então, no teste da habituação à escuridão, o que eles fizeram, caso vocês não se lembrem, o que eles fizeram foi apagar as luzes por 5 minutos em intervalos regulares. Eles fizeram isso 3 vezes e mediram a velocidade com a qual o animal se locomovia. A ideia aqui é que quando você apaga a luz, o animal tem um certo... Isso está fora do ciclo circadiano normal dele. A gente sabe aqui que os animais são acostumados que as luzes se acendam em um determinado horário, se apagam em um determinado horário. Então, quando você apaga a luz nesse momento inusitado para eles, os animais dão um... Eita, meu Deus, o que é isso? Certo? A tendência, e o que você está tentando medir numa resposta de habituação, é que, na primeira vez, o animal vai fazer, ai meu Deus, socorro, apagou a luz, o que está acontecendo, não sei. Certo? Aí ele fica agitado e ele tem uma maior velocidade de nado por aí, porque ele ficou agitado. Da segunda vez, você espera que o animal faça, tá bom, né? Que ele começa a entender que esse estímulo nem fede nem cheira, né? Que é um estímulo que não beneficia ele, mas também não é um estímulo perigoso. E aí, ao longo depois que você submete o animal várias vezes a esse mesmo estímulo, ele começa a entender que não faz nada e ele se acalma na presença desse estímulo. Então, o que se espera aqui é uma curva assim downward, uma curva em direção a baixo, que o animal comece respondendo com uma maior velocidade, que a velocidade vai se reduzindo à medida que o animal se habitua ao estímulo que você está submetendo ele, né? E aí, basicamente, nesses gráficos que tem aqui do lado, que são mais explicativos, o que a gente vê é um valor de R que corresponde à direção da linha, né? E P de significância. E aí o que a gente vê no caso do peixe-zebra, isso aqui tudo é só de peixe-zebra, certo? Os dois esquemas e o gráfico são só para peixe-zebra, e a gente vê um claro trend para baixo, né? O animal começa com uma movimentação muito grande, com uma velocidade muito alta, e à medida que ele é submetido a estímulos repetidos, ele se acalma, ele apresenta uma menor velocidade em reação ao apagamento das luzes. Coisa que não se repetiu no Medaka. O Medaka, ele teve uma curva, nem só uma curva um pouquinho positiva, um pouquinho para cima, como estatisticamente ela não foi significante. O que quer dizer que o animal, pelo menos dentro desse experimento, ele não se habituou ao estímulo, pelo menos nesse setup e nesse tempo que eles submeteram os animais, né, o número de estímulos. Enfim, eu só quero dizer que não quer dizer que o animal seja incapaz, mas que dentro desse tempo e dentro desse setup ele não foi suficiente para ele se adaptar. E finalmente o peixinho chinês, ele teve um trendzinho para baixo, né? Ainda muito menos do que uma resposta de habituação, muito menos delimitada do que o peixe-zebra, mas ele ainda foi capaz de mostrar um certo grau de habituação, certo? Ele começa com menos sobressalto, mas esse sobressalto mesmo assim diminui. E finalmente, ao estímulo sonoro. Não é finalmente, tem mais um, mas enfim. Mas depois desse de estímulo à luz, eles também fizeram o do estímulo sonoro. No teste de estímulo sonoro, a ideia é exatamente a mesma, só que no lugar de esperar que os animais respondam à luz, eles estão esperando que os animais respondam ao som, certo? E foi aquele que eu expliquei do cubo. Eles derrubam um cubo várias vezes no chão, 4 vezes, né, no chão, e veem qual é se o animal aumenta a velocidade desculpa, se o animal aumenta a velocidade e se ele vai se acostumando com esse som alto, né? Então, no caso do peixe-zebra, o que eles observaram?
que tudo isso aqui, de novo, são só os gráficos do peixe-zebra, né? E o que eles observaram aqui no primeiro compartimentozinho, no gráfico C, é um claro susto, um susto mesmo, né? Então, a gente mesmo já viu no laboratório, se alguém derruba uma coisa, faz um barulho muito alto, a primeira coisa que os animais fazem é sair muito doido, nadando canão para todo lado. E você vê isso aqui muito claramente nesse primeiro segmento do gráfico C, em que a velocidade dos animais aumenta muito. Esse primeiro triângulo maiorzinho são os 5 minutos antes do primeiro barulho, né? E esse menorzinho é 1 minuto depois do barulho. Então, você vê um aumento gigantesco Gigantesco, me desculpa o palavreado, mas você vê um aumento muito grande na velocidade dos animais, né? E eles tiveram realmente um susto. Você vê um gráfico de susto. Da segunda vez, você vê que eles estavam aqui bem tranquilos, né? No segundo compartimento do gráfico, eles estavam aqui bem tranquilos, tal. E aí, barulho de novo. Eles ainda aumentaram a velocidade, mas foi bem menos do que da primeira vez. E da terceira vez, da quarta vez, eles fingiram que nem existia, né? Cansaram desse negócio de estar jogando esse negócio no chão. Chega. Então, você vê uma clara resposta de habituação a um estímulo que, embora seja o suficiente para gerar sobressalto, o animal percebe que não está fazendo nada. Então, não tem para que ele se preocupar. E aí, o que eu acho legal também é que nesse gráficozinho dos picos, a gente consegue ver bem certinho onde são. Cada seta aponta um momento, né? Um momento que eles fizeram o som, e os picos são as velocidades, né? Então você vê logo depois do som um pico bem grande de velocidade que se normaliza, um segundo pico que é menor se normaliza, um terceiro pico que quase não está lá e um quarto pico que quase não existe, né? Mostrando realmente que o peixe-zebra tem uma resposta muito clara de habituação ao som. No caso do peixinho chinês, a gente vê uma coisa parecida, de novo, um pouco menos de resposta inicial, mas ainda essa curva, né, de diminuição da resposta ao susto. E no caso do Medaka foi a resposta dele foi um tanto doidinha, assim. Então, o Medaka não mostrou dentro desse tempo, o Medaka não mostrou uma resposta nem de sobressalto, nem de habituação. E agora, realmente, o último teste que eles fizeram dentro dos controles, né, sem exposição, foi o da memória espacial. No da memória espacial era aquele mais complicadinho, que tinha uma caixa de entrada, né, e uma caixa de recompensa. Tudo que eles fizeram aqui foi gravar os animais por 30 minutos e depois contar quantos animais tinham na caixa de recompensa ao longo do tempo, certo? E aí o que você vê aqui é uma curva de aprendizado, bem dizer, né? Não, de verdade, é uma curva de aprendizado. Então, eles mediram no primeiro dia de treinamento, né? Eles fizeram um treinamento de 14 dias, caso você não se lembre. No primeiro dia de treinamento, eles mediram quantos peixes tinham na caixa-alvo, né? Na caixa de recompensa. No terceiro dia de novo, no sétimo dia de novo, e no 14º dia de novo. Lembrando que eles fizeram esse treinamento todo dia, mas eles só gravaram nesses dias. Certo? E aí o que a gente vê no peixe-zebra é uma curva muito íngreme de aprendizado, porque os animais aprendem no primeiro dia a chegar lá e mantêm esse aprendizado. Então não tem muita diferença entre os resultados do primeiro e do último dia. Esse é um trend que o peixinho chinês segue, né? Mas o peixinho chinês de uma forma bem mais clara. A gente vê que no primeiro dia, que esse branquinho, ele demora mais a chegar na caixa de recompensa, enquanto que nos outros dias ele aprende, memoriza e chega mais rápido na caixa de recompensa. E no caso do Medaka, ele também aumenta progressivamente o número de peixes na caixa de recompensa, mas ele demora um pouco mais para fazer isso, né? É um aprendizado mais gradual, o do Medaka. E aí, o que é que significam esses resultados, né? O que é que os autores estavam querendo dizer? No caso vou começar pela aprendizagem, né, que a gente acabou de ver. No caso da aprendizagem espacial e nesse teste de aprendizagem e reconhecimento espacial,
O que a gente vê é uma rápida aprendizagem, né, de peixe zebra e do peixinho chinês, a Chinese Rare Minnow, eu abreviei aqui. E a gente vê que esses animais têm essa capacidade de rapidamente explorar o meio ambiente, adquirir nova informação sobre, ou adquirir a informação espacial sobre esse ambiente em que eles foram colocados e transformar essa informação obtida em memória implícita, que é um jeito bem bonito de dizer que eles conseguiram explorar, conseguiram encontrar a recompensa e depois conseguiram se lembrar como é que chegava na recompensa, certo? E no caso da habituação, que foi dos estímulos de som e luz, eles mostraram a resposta de habituação, ela é uma forma de neuroplasticidade que é conservada no sentido de evolutivamente conservada, né? Então, muitos animais mostram essa resposta de habituação, que demonstra uma forma de aprendizagem implícita e inconsciente. Quer dizer, não é uma aprendizagem que o animal está tentando fazer, certo? É mais um... Ele começa a perceber, quase que sem querer, do mesmo jeito que a gente aprende que, sei lá, tem uma construção acontecendo perto da sua casa. Você não sabia disso. A primeira vez que eles começaram, que eles derrubaram uma coisa, você fica, ai meu Deus, socorro, estão derrubando, certo? Da segunda, nem tanto. Da terceira, você percebe que realmente estão fazendo uma construção e você não liga mais. Apesar de incomodar, você não liga mais para o barulho, né? Então, eles exibiram também essa forma de aprendizagem, e no caso do peixe zebra e do peixinho chinês, novamente, foi bem rápido. Infelizmente, no caso do Medaka, não se habituou, né, o Medaka, e mesmo a resposta de sobressalto que ele mostrou foi um pouquinho menor do que os outros. E, enfim, a gente terminou vendo nesses testes, ficou também um tanto clara uma diferença na forma que esses animais lidam com os diferentes testes que foram impostos aqui, que é legal de manter na sua cabeça quando você vai testar esses animais para um químico, porque esses são testes controle, né? Ele não expôs nada, ele só quer ver se os animais respondem da forma que a gente espera. Então é bom manter isso em mente quando você vai testar no contexto da ecotoxicologia. E aí, finalmente, todos esses resultados até agora foram só grupos controle, foram animais que foram colocados nesses testes para ver a diferença entre as espécies, certo? Mas agora, três deles foram... Ai, desculpe. Uma coisa que me distrai, perdão. 3 desses testes, ele fez também pós-exposição, ou seja, ele expôs os animais por 7 dias e aí repetiu o teste, certo? E aí, dos resultados pós-exposição, os que ele fez foram de campo aberto, o do tanque novo e o do aprendizado, ok? Então a gente vamos pular para os resultados pós-exposição agora, né? Então, no campo aberto, os animais pós-exposição, no quesito distância percorrida, né? Isso aqui é campo aberto, distância percorrida, e campo aberto, velocidade, certo? E o que a gente vê aqui é que os animais... Ai, socorro. Desculpa, me confundi aqui. Deixa eu voltar. Gente, eu fiz uma coisa errada aqui. Eu vou passar só esse agora, porque eu esqueci de copiar esses aqui os grupos lá em cima, certo? Então, mas só para a gente saber, eu vou começar por aqui. Só para a gente saber, o vermelhinho é o grupo controle, certo? O azul é etanol, amarelo acetona, verde DMSO, esse roxinho é imidacloprid e o cinza é clorpirifos. Então, aqui a gente vai comparar realmente os grupos teste. Eu vou começar por esse slide, depois a gente vai para o outro. Eu peço perdão que eu troquei, certo? Então, a gente vai começar pelo de interação social, que aí tudo que a gente vai medir é aquele que o tanque é em formato de cruz e a gente só vai medir o tempo que o animal passou na zona social, certo? E aí, o que a gente vê em peixe zebra
em peixe-zebra é que o animal, é que não teve diferença significativa entre o controle e os outros testes, nem mesmo com clorpirifos e imidacloprid, certo? Então, não diminuiu, nem os químicos, nem os solventes diminuíram essa vontade de ficar perto essa vontade de interagir socialmente. Já o Medaca, o grupo imidacloprid teve menos interação social do que o controle, certo? E aí, no campo aberto, nos resultados de campo, no teste de campo aberto, a distância percorrida não mudou também com a aplicação de nenhum dos químicos ou solventes, mas já a velocidade do grupo clorpirifos, foi maior. Eles tiveram o animal exposto, os animais Medaca expostos a clorpirifos tiveram uma velocidade maior do que o controle, certo? Já os outros comportamentos não foram afetados. No teste de memória espacial, aqui a gente só está vendo o tempo gasto em cada uma daquelas zonas, certo? E eu vou dar um zoom por questões de... Eu sei que essa apresentação está grande, eu vou dar um zoom aqui na caixa de recompensa, certo? Que é a finalidade digamos assim, a finalidade dos animais que estão sendo testados. Então, na caixa de recompensa, a gente vê que o único grupo que teve diferença, os dois únicos grupos que tiveram diferença foram o imidacloprid e o clorpirifos. Quer dizer, a aplicação de imidacloprid ou de clorpirifos diminuiu a quantidade de animais que conseguiram resolver o desafio, né, de encontrar a caixa de recompensa. Ou seja, diminuiu a performance na aprendizagem de memória espacial. Certo? Eu peço perdão, isso aqui foi só do peixinho chinês. No caso do peixe-zebra, esse resultado na caixa de recompensa se repete, né? Os dois neuroativos diminuem a performance do peixe-zebra. E no caso do Medaca, não há diferença entre os grupos, em nenhum dos grupos, no caso do Medaca. Ele não foi nem um pouco sensível nesse quesito. Enfim, esses resultados pós-exposição, ele termina evidenciando que o Medaca ele tem um comportamento diferenciado das outras duas espécies, né? Tanto porque ele tem uma hiperatividade, né? Foi o único que teve a hiperatividade depois da exposição com clorpirifos, como ele teve uma diminuição na preferência social, também foi só ele. E o peixinho chinês, Chinese Rare Minnow, o peixinho chinês, ele teve uma redução de performance no teste de aprendizagem especial similar ao de peixe-zebra também. Então, afinal, o que é que todos esses testes dizem? Eles dizem que essas três espécies têm sensibilidades diferentes aos dois químicos neuroativos que foram testados. Lembrando que nenhum deles foi sensível à concentração de 0,01 dos solventes, né? Então, todos eles estão livres para serem testados com esses solventes. E, afinal, o que é que eles acharam? Eles encontraram que os endpoints comportamentais únicos podem não ser suficientes para mensurar a toxicidade neurológica. Por quê? Porque eles não mostraram, em toda a bateria do teste, não teve nenhum dos animais que em todas as baterias de teste mostrou um resultado consistente. O que significa que quando você for testar para neurotoxicidade, não adianta fazer um teste só desse, porque ele pode ser responsivo em um, mas pode não ser no outro. Certo? E os solventes nas concentrações de 0,01 não afetaram os comportamentos de nenhum dos animais em nenhum dos testes. Certo? Que reforça a ideia de que a gente pode usar, sim, de boas essa concentração. E o peixinho chinês e o Medaca também podem ser modelos úteis na avaliação de risco, né? No caso da gente que lida com avaliação de risco ambiental, termina sendo útil porque eles têm diferentes respostas comportamentais e sensibilidades, que é o que você espera encontrar no meio ambiente, né? São espécies diferentes que têm respostas diferentes. Então, eles podem servir
talvez como um complemento aos testes com peixe-zebra. E como os autores são chineses, eles mencionam que no contexto chinês, o peixinho chinês teve uma performance comparável à de peixe-zebra e é um peixe nativo, então termina sendo vantajoso para a avaliação de risco no contexto chinês. E pronto, era só isso que eu queria falar sobre esse artigo. Eu agradeço a atenção. Professor, o senhor está? Desculpa. Marta, sem dúvida, um artigo excelente, mas um artigo difícil de apresentar, especialmente para nós que não trabalhamos com comportamento. O nosso foco no nosso laboratório ainda é alterações bioquímicas, fenotípicas. Então, isso foge um pouco da nossa expertise, mas eu acho que a grande missão também desses seminários é a gente estar sempre trazendo coisa nova, para que nós nos instiguemos a introduzirmos metodologias, normas novas. E eu acho que é isso que a gente tem que ficar o tempo todo expandindo essa nossa fronteira de conhecimento para que possamos propor testes novos, perguntas novas, levantar hipóteses novas. Então, eu acho que é um artigo muito bom, como eu falei, difícil dentro do nosso contexto, da nossa base, mas que você brilhantemente apresentou. Você tem uma didática excelente. Eu diria que realmente é uma professora nata. Você sabe aproximar o assunto do espectador, você sabe usar muito bem exemplos do cotidiano, e isso é muito bom para uma pessoa que trabalha com transmissão de conhecimento, saber fazer essas correlações com o dia a dia, com o cotidiano das pessoas, aproxima, né, as pessoas do conhecimento. E eu acho que esse artigo é material muito rico agora para a gente conversar, tirar dúvidas, fazer comentários. Eu queria primeiro abrir para os nossos colaboradores, outros 10 colaboradores que estão aqui na nossa live, né? A gente está fazendo tanta live, estou chamando de live, no nosso seminário, os outros 10 colaboradores do nosso seminário para fazerem perguntas. Gente, é só abrir o microfone e perguntar, Marta. Eu tenho uma pergunta, Marta. Oi, pode falar. Eu vi que eles fizeram um trabalho com a linhagem AB de zebrafish, e o pessoal lá da UFRN, eles trabalham muito com diferenças comportamentais, a exposição de algumas substâncias tóxicas, avaliando essa diferença entre linhagens específicas. Tu acha que esses resultados seriam muito diferentes se eles tivessem feito com uma outra linhagem? E se esses resultados, em relação a esses ensaios comportamentais como uma nova forma de avaliação da neurotoxicidade, seria relevante em relação às linhagens de zebrafish? Eu acho que essa é uma pergunta massa, viu? Eu não teria pensado nela. Mas é verdade. Inclusive, embora eu não tenha colocado aqui, os autores discutem brevemente essa questão da linhagem, porque a linhagem de Medaka que eles usaram, ela foi menos sensível do que outras linhagens que são apresentadas na literatura, né? Então, eles chegam a constatar que existe sim uma diferença que pode aparecer por conta da linhagem. No caso do AB, eu não tenho tanta certeza, porque eu não vou mentir, por falta de eu ter lido mesmo alguma coisa específica com relação a isso. Mas se eles viram diferença de linhagem em Medaka, eu também não acho difícil que tenha diferença de linhagem em peixe-zebra, não. Obrigada. Mais alguém? Vamos lá, gente? Eu tenho uma pergunta. Oi? Eu queria que tu passasse lá para a parte do barulho, para o resultado do barulho, do peixe-zebra. Deixa eu voltar um pouquinho. Foi esse. Com peixe-zebra, né? Esse. Uhum. É porque uma coisa que me chamou a atenção é que a velocidade, né? Isso é a velocidade, né? Isso. Do nado. Uhum. Quando não havia barulho, ela foi diminuindo, né? Pois é que
Esses, bem observado, viu, Ju? A primeira vez que eu vi, eu não reparei em como é interessante isso também. Porque esses quadradinhos, eu não sei se vocês conseguem ver minha seta, vocês conseguem não, né? Consegue, Sim. consegue. Ah, que bom, porque eu vai ver muita coisa da minha apresentação nisso. Mas esses quadradinhos aqui são o tempo em que não está acontecendo o susto, né? Um tempo que eles estão supostamente recuperados desse susto. E a gente vê a velocidade cair muito nessas épocas de recuperação do susto, né? Mas, Eu fico gente, pensando se de certa forma isso não é um estresse, sabe, assim, que eles estavam passando. Mas você diz a intermitência dos sinais? Assim, por exemplo, eles ter levado um susto e ter ficado mais quieto, sabe? É por isso que eles se movimentaram menos, não sei. Que a quietude também Não seja uma seja um sinal resposta de ao estresse, estresse. né? É possível, é não, possível. peraí, gente, deixa eu entender. A velocidade diminui quando eles recebem, estão habituados a susto, é? Quando eles relaxam, quando eles se recuperam do susto. Então, Mas isso é óbvio, né? Não? Eles estão estudando o comportamento, esse anxiety-like. Então, quando se eles têm um comportamento semelhante a roedor, eles vão reagir de forma mais rápida a um barulho, não é não? Pois é a ideia do teste. Eu entendo o que o Gil está perguntando, porque digamos assim, que se essa velocidade, a gente vê aqui nesse primeiro período, né, antes de qualquer susto, a gente vê que eles têm uma determinada velocidade que é basal, né? Se tivesse caído muito depois do susto, você podia começar a argumentar que tem alguma coisa acontecendo por conta desse período pós barulho, que seria um estresse mesmo que sem barulho, mas porque eles já foram submetidos ao barulho. Só que como não tem, a velocidade ela se mantém meio que constante nesses períodos sem barulho, então o que eu tenho a dizer é que ela volta a ser basal mesmo. Então, não me parece que ela cai o suficiente para sair de um comportamento anxiety-like e virar um depression-like comportamento, né? Ô, Marta, mas isso não seria tipo uma adaptação deles? É uma resposta neuroplástica, né? Uma resposta de neuroplasticidade que ela é presente ao longo da árvore evolutiva. Então, não é surpresa nenhuma que os peixes tenham tido essa resposta, não. Isso é comum em uma infinidade de espécies. Porque é necessário, né? Na natureza, você não pode gastar toda a sua energia com uma ansiedade besta. Porque, uma fruta caiu, ai meu Deus, socorro. Mas o galho caiu, socorro. Meu Deus do céu, e agora? Entendeu? O animal precisa aprender que certos estímulos são neutros e incorporar esses estímulos ao background mesmo. Né? Ignorar. Isso aqui, né, simples, curto e grosso, é aprender a ignorar. Exatamente. E como a Marta falou, a gente não pode se afastar nunca do contexto ambiental, porque fica mais fácil da gente compreender respostas comportamentais. Lembrando que toda hora que o animal desse toma um susto, ele vai ter uma descarga hormonal também. E a descarga hormonal, ela vai desencadear uma resposta de fuga e luta. Então, isso vai ter o quê? Uma descarga de adrenalina, uma descarga de cortisol. Então, o animal não pode ficar sujeito a isso o tempo todo. Como a Marta falou, ele tem que ter uma resposta de adaptação, que é isso que esse teste quer dizer. Porque senão seria inviável, né, para a vida desse animal viver o tempo todo sobressaltado com qualquer tipo de barulho, né? E interessante, quando a gente traz isso para o contexto da gente, isso tem muito a ver com o comportamento ansioso. Quando nós estamos com um comportamento ansioso, ou então quando a gente está em alerta ou com síndrome do pânico, você fica sobressaltado com tudo. Então, os sintomas de estresse estão presentes dentro desse quadro, né? Mas aqui mostra claramente que o animal, o peixe-zebra, né, especificamente, ele tem uma resposta incrível, né? A adaptação a esse tipo de som, de luz, né, também. De claro e escuro. Achei fantástico, achei muito legal essa parte. É engraçado esse comportamento que eles têm também de ficar sempre no fundo, né? Porque a gente sabe que
de certa forma, talvez isso não tenha acontecido dentro do laboratório, mas evolutivamente falando, acaba que os peixes eles são selecionados, né, também pelas suas habilidades. E aí a gente vê muito que a águia caçando, coruja, esses animais que se alimentam de peixe, elas se alimentam justamente de animais que ficam na superfície da água. Então, todos esses que ficam na superfície da água já vão embora. E acaba selecionando, né, isso num ambiente natural, né? Sim. Além que na natureza o peixe é mais encontrado em águas rasas, né? Então faz super sentido ele ficar mais perto do substrato, assim. Isso, exatamente. Exatamente, também tem isso, né? E lembrando que você, como o Igor falou, você não perca nunca de vista o ambiente natural do animal. Se o peixe-zebra já é um animal que gosta de ficar em água rasa, e mesmo para outras espécies de peixe, o substrato oferece muito mais lugar de esconderijo do que a coluna d'água. Então, é um lugar onde ele vai instintivamente buscar uma espécie de abrigo, né, ali dentro perto da parede, onde ele pode é mais fácil dele achar um ponto de esconderijo, de proteção contra um possível predador ou alguma ameaça. Uhum. Já que a gente tá falando disso, eu ia deixar para falar depois, mas em relação à linhagem AB, que Eduardo perguntou, e Marta falou, tipo, eu tava pesquisando sobre peixes de zebra esses dias, né, um pouco mais o que é que tem atualmente. Eu tava vendo algumas possibilidades de que justamente essas linhagens de laboratório estejam sujeitas à seleção artificial por a gente, sabe? Então, se a pergunta é se é uma possibilidade que haja uma resposta diferente por ter uma linhagem diferente, com certeza, porque é possível que essas linhagens estejam sujeitas a uma outra seleção que a gente esteja aplicando. Talvez a gente reproduz muito, né? E é muito, eu acho que esse é um senhor ponto a se fazer, realmente, porque, além disso, para que você tenha uma linhagem específica, você não se livra de ter um certo grau de inbreeding, né? E esses animais, mesmo que seja com baixo grau de consanguinidade, eles têm respostas fisiológicas muito diferentes do animal que vem de uma população mais geneticamente diversa. Isso já é muito conhecido em mamífero, né? Uma vez que a maioria dos estudos historicamente foram feitos com mamíferos. Então, em roedor, isso daí já é muito bem estabelecido. Determinadas linhagens de camundongo ou de rato são mais adequadas do que outras para estudos comportamentais ou estudos de qualquer outra natureza, imunológicos, bioquímicos, fisiológicos. Então, é uma coisa que o peixe-zebra certamente não ficaria imune, né? Não ficaria isento a esse tipo de interferência de uma linhagem para outra, né? Realmente isso é uma coisa que tem que ser levada em conta, não só em comportamento, viu, gente? Mas, inclusive, nos testes que a gente faz, é bem comum, às vezes, quando você está analisando um resultado seu ou de algum trabalho, a Iris, que fez a revisão de pesticidas, né, de agrotóxicos e peixe-zebra. Ela viu, às vezes, o mesmo agrotóxico sendo testado por grupos diferentes com peixe-zebra com resultados bem diferentes. Isso mostra o quê? Que, às vezes, o mesmo animal AB, lá da China, que é dessa linhagem AB, ele já pode ter um grau de diferença por conta de seleção artificial, de inbreeding, como diz a Marta, né? Do animal AB aqui do Brasil. Então, isso tem uma relevância grande, sim, quando a gente faz esse tipo de comparação. Mas digamos que é um ônus que a gente traz, né, quando a gente adapta esses animais à condição artificial. Falando em condição artificial, eu tenho uma... Eu tava matutando aqui na minha cabeça quando tu colocou aquele experimento do cubo, que eles estimula os peixes a praticar o ato de exploração, né? Que eu acho que é uma coisa muito importante para o metabolismo dele e, enfim. Eu fiquei pensando se tu já viu algum trabalho que estudasse parâmetros do peixe-zebra com enriquecimento ambiental dentro de colônias de laboratório. Bicho, não vou mentir, eu não estudei não, mas é uma coisa que tá sabe aquela lista, aquele notepad que a pessoa sempre tem, botando um negocinho que eu vou ler, tá na minha lista há anos, porque eu acho, isso é uma opinião pessoal minha, como veterinária mesmo, eu
Eu sei que os resultados de enriquecimento ambiental em roedores, eles são meio de todo jeito. Assim, você encontra resultado dizendo tudo, é muito misturado. Mas, pessoalmente, eu acho que os animais de laboratório, em geral, né, pelo menos os vertebrados, todos eles têm essa resposta de exploração, essa resposta de curiosidade, que é um incentivo que na natureza eles têm o tempo inteiro. Sim. E que para manter o base, tem duas escolas de pensamento, né, em questão de enriquecimento ambiental. Tem quem defenda que para manter o baseline fisiológico dos animais é necessário que tenha enriquecimento ambiental, porque ele manifesta os comportamentos naturais dele, né, que é parte das recomendações de bem-estar do colégio meu Deus, uma instituição que publicou os 3 R's, enfim, que é uma parte estabelecida do bem-estar animal, né, que é a parte do bem-estar psicológico, e que ajuda o animal a se manter no seu baseline fisiológico. Então, se você tira, a gente pensa que o neutro é não ter enriquecimento ambiental, mas o neutro é com enriquecimento ambiental. Se você tira, você adiciona um fator de estresse para o animal, que é não ter o que explorar, não ter uma rotina de aprendizado que os animais normalmente têm. Sim, é verdade, interessante isso. Mas enfim, eu não vi, mas nós vamos olhar, Rafa, eu e tu. Vamos olhar. Porque é muito massa enriquecimento ambiental. A gente já conversou sobre isso uma vez, não sei se tu lembra. Foi, né? Aí, quando tu mostrou essa parada do cubo, eu falei, caramba, deve ser uma coisa interessante pra olhar. Pois é, né? Acho que a gente conversou de tudo já, né? Se for olhar o que tem nesse mundo que nós não conversamos ainda, Rafa. Mais perguntas, gente? Comentários? Elogios? Críticas? Muito boa a apresentação. Aí. Foi ótima. Peço até perdão. Que a Marta consegue explicar essas coisas muito complicadas de forma muito simples. Ela lembra até a Leide fazendo apresentações do Bioprospec, sabe? Que a Leide apresentava aqueles gráficos de inibição enzimática. Quando ela saía do seminário, todo mundo saía entendendo. Competitiva, intercompetitiva, inibição irreversível. E a Marta aí, nesses experimentos complexos aí, dando o nome dela. Ai, gente, eu fico até emocionada, porque eu mudei tanto a posição dos slides para eu ver se eu achava que eu me embananasse menos. Esse foi o que eu menos me embananei, porque eu me embananei forte. Foi ótimo. Obrigada, gente. Obrigadão. Pois, vou fazer. Alguém quer perguntar? Só comentar aqui algumas coisas. Marta, Oi? E tu chegou a ver se esse software, Etovision, chegou a ver se tem para vender e tal? Tem. É relativamente fácil de conseguir, né? Só que paga em euro. Só tem esse pequeno problema. Mas é super simples, é só fazer o pedido, acho que por e-mail. Sim. Mas ele é... Naquele teste do cilindro, aquela porção interna, ela é virtual, né? Não, desculpa, professor. Na verdade, eu não me lembro, para ser sincera, nesse artigo em específico. Mas eu vi dos 2 jeitos. Eu vi o pessoal fazer a bolinha, né, na literatura, né, não necessariamente aqui. Aqui eu vou ter que checar. Sim. Mas eu vi tanto o pessoal fazer a bolinha como não fazer. Só que como analisa com software, aí eu acredito que não seja necessário, não. Certo. Outra coisa interessante que eu acho que dá para pontuar dentro desse trabalho, que eu não sei se eles pontuaram, os autores, é que para qualquer tipo de avaliação de risco é extremamente interessante que você trabalhe com mais de uma espécie. Nunca uma única espécie vai conseguir trazer com segurança para o legislador, para o pesquisador, se aquele material novo ele é de fato seguro ou não. Isso já é muito claro quando se faz avaliação de segurança clínica para humanos, né, ou não clínica, ou pré-clínica para humanos, de materiais para humanos, medicamentos, que você deve usar mais de uma espécie para fazer os experimentos, porque há uma diferença
de resposta de toxicidade, provavelmente comportamental, a uma determinada substância. Então, eu acho que ficou muito claro aí para mim como 3 espécies tiveram respostas diferentes a 2 contaminantes ambientais, né, que são sabidamente neurotóxicos. Então, isso demonstra que dificilmente uma única espécie vai te dar todas as respostas que você precisa para aquelas perguntas que você tem de avaliação de risco ambiental. Para mim, isso ficou muito É claro. sempre importante lembrar, né, que mesmo porque a gente está lidando aqui com digamos assim, um braço taxonômico ainda, e a gente já vê, porque são todos teleósteos, e a gente já vê essa variação entre teleósteos. Então, como é que a pessoa vai extrapolar de uma espécie só para, digamos assim, tudo que é animal aquático? Do ponto de vista da avaliação de risco, não diz muita coisa, né? Ter informação de uma espécie só. Exatamente. Outra coisa interessante para pontuar no final é que a gente sabe que os distúrbios psicológicos estão muito em estudo, né? Estão muito em voga hoje na nossa sociedade, e há uma correlação positiva entre substâncias neurotóxicas e quadros de distúrbios psicológicos, né? Depressão, ansiedade, medo. E a gente sabe que isso se reflete no comportamento. Se você levar para o humano, você sabe que a pessoa depressiva, ela tem um comportamento, um conjunto de comportamentos que é extremamente característico da pessoa depressiva. E isso é válido para outros distúrbios psicológicos. Então, isso abre um leque de possibilidades para a gente que trabalha com avaliação de risco, com toxicidade e avaliação de risco, para que a gente possa fazer isso em peixe zebra, já que esse artigo mostrou tão claramente que ele responde muito bem a vários tipos de perguntas. Ele tem um repertório muito grande também de comportamentos que podem estar relacionados a quadros de neurotoxicidade, de intoxicação, né, de efeitos neurotóxicos, melhor dizendo. Então, eu acho que foi muito bom, Marta. Eu acho que é um artigo que acrescenta muito à nossa formação, acrescenta muito ao grupo também. Você quer complementar com mais alguma coisa? Ou alguém quer fazer alguma pergunta para a gente finalizar? Não, obrigada, professor. Terminei. Bom, então, para você que aguentou, não tenha sido difícil, né? Mas para você que ficou até o final deste seminário, aproveita, deixa teu like aí no vídeo. Também segue a gente lá no Instagram, @labrisco_. Comenta, compartilha se você gostar junto com o seu grupo de pesquisa. E vamos aumentar essa rede de conhecimento e de uso também, de expansão de uso desse organismo modelo fabuloso que é o peixe-zebra. Muito obrigado, boa tarde. Eu vou expandir aqui para os nossos colaboradores. Tem uns que são mais tímidos, outros não são tão tímidos, para eles dar aquele velho tchau. Ó, olha como aqui, a gente tem quase 50% de timidez, não, 30% de timidez aqui. Gente, liga a câmera para dar um tchau, pessoal. Tem muita gente tímida, o pessoal se prepara muito esse visual. Então, tchau, gente. Obrigado. Até o próximo.